são de casa. Abaixa só mais um pouquinho, Miguel, por favor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Miguel que está no mistério aí, né, irmão? Eita glória. Caminhando, né, na presença de Deus, buscando, né? E ele vai, né, irmão? Acho que nem teclado ele tem mais em casa, né? Ele tinha um teclado velhinho lá, mas que não estava funcionando mais. E todo dia de culto, né, irmão? Ele chega, né? Chega quase primeiro que a gente, irmão. Estou quase dando uma chave para ele, que ele está vindo correndo. Está quase abrindo a igreja, limpando a igreja, né? Esse dia ele falou que tinha que limpar o caminho. Eu falei, vamos limpar o caminho então aí sábado, amém? Aí ele não foi, né, irmão? Mas tá bom, amém? Mas é assim mesmo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe o Miguel, amém? Está sendo ensinado, está sendo educado, né, irmãos? Aprendendo a palavra de Deus. Mas nós louvamos a Deus também, amém? Que Deus abençoe nosso irmão, né? Esse casal, né, irmãos? Nós temos orado pela vida do Eduardo, pela vida da Rosa, pelo pequeno Davi. E eu estou muito feliz também de estar vendo o nosso amigo Mateus, né? Nosso irmão Mateus, a sua esposa Jade. Irmão, esse casal abençoado em nome de Jesus, que nos está dando, né, irmão, mais uma oportunidade, né, de estar aqui com a gente. Que felicidade, né? Fique à vontade, né? Essa igreja ama vocês e vocês são de casa em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia aí, irmãos? Em nome de Jesus. Eu te convido a abrir no livro de Apocalipse. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Apocalipse, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós estamos numa grande corrida, né, irmãos? Estamos numa grande corrida e não podemos parar. Apocalipse capítulo 21, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Apocalipse capítulo de número 21, em nome de Jesus. Últimas páginas da Bíblia. Acredito que, irmão, por Bíblia, é a penúltima página, né? Que ainda tem a última, que é o Apocalipse 22. Apocalipse 21, versículo 8, em nome de Jesus. Glória a Deus. Leiamos nessa noite, amém? Versículo 8 diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis e os homicidas e os fornicadores e os feiticeiros e os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém? Glória a Deus. Tome seu assento, você que está de pé, em nome de Jesus, amém? Palavra do Senhor, né, irmãos? Quem está falando aqui não é o missionário John Lennon. Quem está falando aqui não é o obreiro Márcio, né, que dirigiu o culto essa noite. Não é o meu filho, que ainda está aprendendo a falar, ou o Isaac, que está ali, a Malu. Não é nenhum dos apóstolos que foram no templo de Jesus passado, né, irmão? Quem está falando aqui é o próprio Jesus. É a própria palavra de Deus. E contra a palavra de Deus, não há como a gente reclamar. Não há como a gente dizer contra, né? É a própria palavra de Deus que diz: quanto aos tímidos, aos incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos. Eu quero aqui destacar uma palavra, dessa lista do versículo 8 de Apocalipse. Eu digo para os irmãos que não vai dar tempo da gente explicar tudo, porque se eu fosse explicar aqui, talvez eu entraria até meia-noite, ou mais do que a meia-noite, explicando e extraindo dentro da palavra de Deus cada característica desse versículo 8 de Apocalipse, capítulo 21.
Se a gente pegar aqui cada uma das características, das práticas que não leva para o céu, que naquele grande dia serão rejeitadas por Deus, a gente vai ter aqui um mundo de vantagens, um mundo de coisas, um montante de situações que apontam para o céu e que apontam principalmente para o inferno. Se a gente for aqui analisar, pegar tudo. A gente vai entrar aí meia-noite, 1h da manhã, 3, 4, ou quem sabe, como o apóstolo Paulo se alongou no seu sermão, a ponto daquele jovem que estava o Eutico, né, que estava na janela, cair, porque Paulo alongou o seu sermão, né? Mas eu quero aqui destacar uma palavra desta e tentar, amém, entrelaçar aqui com a nossa vida, pedir ao Senhor misericórdia, pedir ao Senhor para que cada vez mais a gente fique atento e que a gente se conserte mais na presença de Deus, e nós também, não é isso? E ficamos mais atentos com o mundo que está aí fora, porque, irmãos, nós estamos no fim. O tempo está próximo, o tempo é remido. Estamos no fim, amém? E eu quero aqui destacar a palavra abomináveis. Nós vemos aqui já algumas, tímidos, incrédulos, e na terceira prática, eu quero estar destacando com os irmãos nessa noite, em apenas alguns minutos, abomináveis. Diga assim, abomináveis. Diga mais alto, abomináveis. Irmão, tem coisa para Deus que é pecado. É pecado. Deus, ele não muda. Por mais que o ser humano ele mude, Deus, ele não muda. Duas coisas que é impossível para Deus é que ele mude e que ele minta. É impossível Deus mentir, é impossível Deus mudar. Hebreus capítulo 13 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente há de ser. Então, por mais que hoje o mundo tecnológico, o ser humano, as igrejas, e o ser humano como igreja, muitos têm mudado para poder se adaptar ao século que nós estamos aqui vivendo, a palavra de Deus, ela não muda. Jesus, ele falou uma certa vez, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. O céu, ele continua com a porta estreita. O caminho para levar ao céu continua sendo um só. A Bíblia Sagrada, Jesus. E o pecado continua sendo pecado. Assim como a bênção continua sendo bênção e a maldição continua sendo maldição. Não muda. E há quem diga por aí que tudo é pecado. Que não existe pecadinho nem pecadão. Você já ouviu isso daí, né, irmão? Não existe pecadinho nem pecadão, né? E de fato, irmão, se a gente for tentar equiparar pelo homem, tudo é pecado. O mesmo pecado que é de julgar, ele vai levar e conduzir a pessoa para o inferno, daquele pecado da mentira, do adultério, do homossexualismo, vai para o inferno do mesmo jeito. São pecados que vai levar a pessoa, se ela não se arrepender, ao inferno de perdição. Só que se a gente analisar a Bíblia, e como a gente está pegando aqui essa parte, existem pecados, como Paulo mesmo escreveu, que tem pecado que é para a morte, tem pecado que a gente tem que orar, tem pecado que a gente não tem que orar. Nós entendemos por Deus aqui, já analisando a Bíblia, que de fato, irmãos, existem níveis que são comparados por Deus e que Deus não aceita por nada. Deus perdoa? Perdoa. Nenhum pecado, por mais grave aos olhos humanos que ele seja, possa não ser perdoado por Deus, a não ser um, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os outros, se a pessoa se arrepende de coração e lava a alma de coração,
Deus perdoa. O sangue, a misericórdia, como diz os Salmos, de Deus dura para sempre. E ela é além de qualquer pecado. De qualquer pecado que aos olhos humanos possa ser ele gravíssimo ou não. E para Deus, irmão, pelo que a gente vê na Bíblia, e a gente encontra aqui, existem níveis de pecado que Deus, ele observa como horrendo, e ele destaca como abominação. Abominação. Abominação, irmão, é algo inegociável. É algo que é tão horrendo que Deus rejeita, a sua alma abomina. Deus não chega nem perto, passa longe, é horrendo para Deus. E a abominação não depende disso de Antigo Testamento ou de Novo Testamento. Para dizer, não, abominação, que abominação, não, isso aí é Antigo Testamento, as coisas mudaram, não é assim não. Isso aí só foi abominação lá no Antigo Testamento, lá hoje não é mais. De modo algum. O que é abominação no Antigo Testamento é abominação no Novo. Não muda. São normas que Deus detesta, que são abomináveis e que pode estar no Antigo Testamento, a pessoa pode errar lá no Antigo Testamento, e se for no Novo Testamento, se ela está cometendo a mesma prática, é abominação do mesmo jeito. O Senhor passa longe. E eu quero falar aqui algumas que a gente encontra na Bíblia. Não dá para falar todas, porque se a gente fosse falar, lógico, irmão, a gente ficaria horas discursando, pregando e explicando. Mas eu quero aqui traçar algumas que a gente deve sempre observar, irmãos, e alimentando-se na palavra de Deus. Nós devemos sempre estar ligados, porque estamos no fim. Estamos no fim. Analisando a Bíblia, eu consigo encontrar 21 abominações citadas na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. O que não interfere se ela está só em Gênesis, ou não interfere se ela está lá só no Apocalipse. Abominação é abominação do mesmo jeito, não muda. E para Deus é irrefutável, não tem como, Deus não negocia. É pecado, Deus abomina, Deus detesta, e Deus vai lançar no inferno, como está escrito aqui em Apocalipse 21, 8. Os abomináveis ficarão de fora. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. Você já imaginou e já parou para pensar o quão isso é pesado? E que Deus naquele grande dia vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Para esse que pratica, que faz essa prática abominável. Mas eu encontro na Bíblia, pelo menos citado de Gênesis a Apocalipse, pelo menos 21, que Deus, ele detesta com toda a sua alma, repudia com toda a sua alma. Uma abominação que Deus, ele abomina com toda a sua alma, pode estar no Antigo, pode estar no Novo Testamento, é o homossexualismo. Se você pegar Levítico 18, você vê ali, irmãos, abominações eram jogadas para fora de Israel. Deus, ele jogava para fora. Deuteronômio capítulo 17, você vê Deus falando sobre todos aqueles que praticavam abominações, o que aconteceria com eles. E Deus dá uma lista ali. Já em Levítico 18, você encontra mais à frente, nos versos mais à frente, Deus, ele citando e falando sobre, dando uma lista de todas aquelas uniões abomináveis que poderiam existir entre homem e um outro ser humano. E uma das abominações que Deus abomina, que a gente encontra ali, é o homem se deitar com o homem como se fosse mulher. Ou vice-versa, a mulher que se deita com a mulher como se fosse homem, casal.
Deus ele falou: quem tal que o faz, comete abominação. Por mais que hoje nós encontramos um evangelho que estão pregando por aí afora, renovado, né, que eles falam, né? A qual nós vemos aqui o ser humano mudando até a Bíblia e tirando as partes que falam de abominação, de homossexualismo, de lesbianismo, que Deus abomina, estão trocando, mudando ou tirando. E Jesus falou que no próprio livro de Apocalipse 22, que qualquer um que tirar qualquer coisa do livro dessa profecia, o Senhor tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. E qualquer um que acrescentar qualquer coisa, o Senhor acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Esse livro também tem praga escrita aqui, irmão. Tem bênção, também tem maldição. Tem praga escrita nesse livro aqui. E tem praga também que veio pela permissão do próprio Deus, irmão. E o pior do que uma praga é você ser lançado no lago de fogo por essa prática horrenda que Deus abomina. Isso é pior. Mas nós, como igreja, não podemos fugir disso. É o fim, irmão. Nós, como igreja de Cristo, não devemos passar pano e nem fingir que não está vendo. Pular essas partes da Bíblia e ficar só... vamos adorar o Senhor, coisinha boa. Nós devemos lutar contra esse pecado e não deixar isso aflorar em nenhuma natureza humana nossa. Orar, defender, buscar o Senhor. E essa abominação horrenda, nós encontramos Deus falando que vai extirpar do seu povo, vai lançar no lago de fogo. Por mais que muitos possam vir com qualquer argumento filosófico, qualquer argumento psicológico, homem com homem continua sendo abominação perante Deus. Mulher com mulher continua sendo abominação perante Deus. Isso continua sendo mal e terrível aos olhos do Senhor, porque foge completamente à natureza como Deus criou. Deus falou: será homem e será mulher. Deus criou só macho e fêmea, exatamente. Então, para Deus, está aí uma primeira abominação que Deus abomina. Está tanto no Antigo quanto no Novo, seja onde for, irmão. Quem faz essa prática, se não se arrepender, não tem para onde correr. Uma segunda abominação que eu encontro dentro da palavra de Deus, no mesmo texto, é o homem que deita com a mulher do seu próximo. Isso para Deus é abominação. Homem que cobiça e que deita com a mulher do seu próximo é abominação perante Deus. Está no mesmo texto. E vice-versa. A mulher que deita com o seu próximo, que sem ser o seu companheiro. A mulher que deita com o homem da sua próxima também comete abominação. É o mesmo texto. Levítico 18, Levítico 19. São uniões abomináveis perante Deus. Ou seja, então aquele que comete adultério para Deus, comete abominação. É forte esse negócio, irmão. É forte. O que é adultério? Você sabe o que é adultério? Adultério, irmão, segundo o dicionário Aurélio, só tem um significado: infidelidade conjugal. Isso é adultério. Quando você comete uma infidelidade conjugal, você comete um adultério. Tem muito teólogo que fala por aí, sem conhecimento de causa, dizendo assim: não, isso daqui também pode ser um adultério. Se eu trocar a palavra de Deus, também é um adultério. Se eu chegar aqui, mudar o meu cabelo, eu adulterei, eu cometi um adultério. Se eu, por exemplo, for lá falsificar a minha identidade, mudar a minha identidade de gênero, eu cometi um adultério. Quem aqui já viu um assunto parecido com esse? Já viu? Só que eu tenho que dizer uma coisa: isso não é adultério.
Se eu trocar o meu gênero na identidade, eu não cometi um adultério. Eu adulterei sim o corpo, o sujeito, seja o que for ali, a informação, mas eu não cometi um adultério. Porque adultério só tem um significado. Adultério é infidelidade conjugal. Não tem mais segundo significado no dicionário Aurélio ou em qualquer outro dicionário da língua portuguesa. Adultério é só infidelidade conjugal. Então o que eu fiz quando eu troquei? Você cometeu uma adulteração. Adulterar no sentido de adultério é totalmente diferente de adulteração. Se eu mudei a cor do meu carro, eu cometi um adultério? Não, eu fiz uma adulteração no meu carro. Se eu mudei o meu visual, pintei minha pele de preto, era branco, fiquei preto. Eu era preto, fiquei branco. Eu fiz um adultério? Não. Eu cometi uma adulteração na minha pele. O que também, em casos à parte, adulteração, dependendo do que você fizer, também é pecado perante Deus, irmão. Dependendo do tipo de adulteração que você fizer, como por exemplo mudança de sexo, é pecado também perante Deus. Só que adultério só tem um significado: infidelidade conjugal. Então, se eu cometo adultério, como está escrito no mesmo texto, deitando com a mulher do próximo, ou vice-versa, eu cometo essa infidelidade conjugal, isso equivale tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Não deixa de ser abominação, irmão. Não deixa. Hoje é a mesma coisa se acontecer. Não, mas isso aí é lá no Antigo Testamento. Aí a mulher morria apedrejada, o homem também, e que não sei o quê. Irmão, para com isso. O mesmo nível de abominação que existia antigamente, para Deus hoje é a mesma coisa. Não muda. É o mesmo grau. Hoje se acontece a mesma coisa, como muitos escândalos têm por aí acontecido. Infelizmente, né, irmãos? Como nós encontramos por aí. Quantos, irmão, largando a fé, largando o ministério, trocando o ministério por um momento, por aquele momento ali, não. E aí acaba traindo. Nós estamos vivendo no tempo dos escândalos que tem se propagado, se aumentado de forma terrível nos últimos dias. Infidelidade conjugal, adultério. E aí eu te explico uma coisa, aí eu converso com você uma coisa. Jesus ele falou em Mateus 5, 32, Mateus 19, Marcos capítulo 10, Lucas 19. Jesus ele falou assim, está lá o marido e mulher. Quem deixar a sua esposa e casar com outra, comete adulteração, foi isso que Jesus falou? Comete o quê? Espera aí, irmão. Vamos pensar. Eu sei que você é uma pessoa inteligente. Isso eu também matutei isso daí. E quem casar com a repudiada, comete adultério também. Ou seja, infidelidade conjugal. Então quer dizer que se eu caso de novo, eu estou cometendo abominação? Então quer dizer que se eu passo, dou carta de repúdio, dou carta de divórcio, ou fujo e contraio uma nova núpcia, eu não estou só cometendo um pecado de adultério, mas eu também estou cometendo uma abominação perante Deus? É isso mesmo que a Bíblia diz? Se a gente for olhar, é porque está escrito que adultério é abominação. Está lá, Levítico, abre aí, irmão. Pode dar uma olhada aí, Levítico 18 e Levítico 19. Se infidelidade conjugal, se adultério é abominação perante Deus, se eu caso com outra pessoa sem, depois de estar casado, está escrito, Jesus falou, eu cometo adultério. Se eu cometo adultério, eu estou também cometendo uma abominação. Você está entendendo a gravidade da situação que Satanás está fazendo nos últimos dias, irmão? Aí tem gente assim, como já veio um presbítero para mim e falou assim, dentro do carro, eu conversando, irmão,
Eu sou aberto, eu não tenho esse negócio de... Aí o presbítero falando comigo, não posso falar de onde que ele é, porque é antiético. Mas o presbítero falando comigo assim, não, mas Moisés escreveu a carta lá, a carta de repúdio, né? Não foi isso? Moisés escreveu que poderia dar carta de divórcio. Lá, Moisés falou que podia dar carta de divórcio, né? Só não falou que poderia casar de novo, mas tudo bem. Eu falei, mas o que Jesus falou sobre a carta de Moisés? O que Jesus falou? Aí o presbítero ficou olhando para mim e falou, o quê? Eu falei, ué, mas o que Jesus falou sobre a carta de Moisés? Jesus falou o quê? Aí ele parado, ainda sem entender, eu falei, Jesus falou assim, Moisés escreveu a carta, mas agora eu vou falar. Moisés escreveu, está aqui. Só que agora eu, Jesus, eu vou falar. A partir de hoje. Quem casar com o outro está no adultério. E quem casar com o outro está no adultério também. Aí eu falei, e aí? Quem vale mais? A carta de Moisés ou o evangelho de Jesus? Outras palavras, Jesus pegou a carta de Moisés e rasgou. Não, mas então quer dizer então que no Antigo Testamento era... Não, Jesus aperfeiçoou. Como se ele tivesse pegado a carta de Moisés, sacudido e falou assim, agora vai partir do que eu vou falar. E aí, irmão, tu prefere obedecer a quem? Moisés ou Jesus? Tu prefere obedecer a quem, irmão? Moisés ou o dono da vida, aquele que morreu para te salvar? Tu prefere obedecer a quem, irmão? Porque os judeus estão obedecendo Moisés até hoje, esperando Jesus. Mas aquele que é lavado, remido no sangue do Cordeiro, vai com Jesus até o fim, irmão. Só que, aleluia. Engraçado, né? O próprio Moisés mandou escutar Jesus. O próprio Deus mandou escutar Jesus, irmão. Quando Jesus foi ser batizado lá, João Batista está lá. Desceu uma pomba, não foi? O Espírito Santo se incorporou na pomba, né? Forma corpórea, não é isso? Abriu uma luz no céu, a nuvem. Saiu uma voz. O que a voz falou? A voz falou o quê, irmão? Esse é meu filho amado. O que a voz falou? Estou tentando imitar, não vou conseguir não. A ele ignorar, é isso que a voz falou? Ignore ele. Siga João Batista. Foi isso que a voz falou, foi? Não. A voz falou o quê? Esse é meu filho amado. A ele, escutai. Vale o que ele falar, vale o que ele falar, vale o que ele falar, vale o que ele falar. Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, Jesus está indo para o Monte da Transfiguração, pega Pedro, Tiago e João. Quando Jesus chega lá no Monte da Transfiguração, Jesus fala assim, ó, mostrar um negócio para vocês aqui. Diz a Bíblia que o rosto dele começa a se transfigurar como o sol, brilhar. O seu corpo começa a se transfigurar como glória. E Jesus começa a levitar naquele momento, com o rosto como o sol, o corpo como glória. Pedro cai como morto, João cai como morto, Tiago cai como morto. Do lado desce Elias. De repente desce do outro lado Moisés. Aleluia. Quando desce Elias de um lado, quando desce Moisés do outro, está ele orando ali, todo mundo orando para Jesus. Vai uma nova luz do céu, uma nuvem que abre. Da nuvem que abre no céu vem uma voz estrondante. De quem? Do Pai. E o que o Pai fala? Esse é meu filho amado, aleluia. Mas o que? A ele escutar, vale o que ele falar, vale o que ele falar, aleluia. O próprio Moisés mandou ouvir Jesus, irmão. Ah, que isso, irmão? Não, agora tá demais. O próprio Moisés. O próprio Moisés mandou a gente escutar Jesus. Deuteronômio capítulo 18. Versículo 15 em diante. Moisés escrevendo a carta falou assim, ó. Deus, o Senhor, o nosso Deus, fará nascer um grande profeta. Está falando do Messias. Mais embaixo ele fala, a visão predita do Messias. O Senhor, o nosso Deus, vai fazer nascer um grande profeta. Um homem mais poderoso do que eu. Um homem mais amplo do que eu.
É um Deus na terra, é Ele, o próprio Messias. E aí, mais embaixo, quando ele está terminando de escrever as características de Jesus, ele fala assim, ó: a Ele escutai. Vale o que Ele falar, aleluia. Ô Jesus. E aí, irmão, tu prefere escutar Moisés ou Jesus? Você prefere escutar Moisés ou Jesus, irmão? Aleluia. Eu vou com Jesus até o fim, amém? Glória a Deus. Abominação, irmão. Aleluia. Abominação. E eu vou fechar minha Bíblia. Não dá para falar as 21, né? Abominação, irmão. Adultério, infidelidade conjugal. Note só essa característica, essa conclusão. Infidelidade conjugal. Adultério só equivale para quem? Para cônjuge, porque é infidelidade conjugal. Não é infidelidade de namorado. Não é infidelidade, Márcio, de noivo. Não. É infidelidade conjugal. Ou seja, só equivale para cônjuge. O que é cônjuge? O que é cônjuge, irmão? Namorado não é cônjuge. Noivo não é cônjuge. Cônjuge é quem é o quê? Esposo e esposa. Significado da palavra cônjuge: marido e mulher, esposo e esposa. Aquele que está casado. Casado. E o que é casamento? Contrato mútuo de homem e mulher. Oh, meu Deus, é muito forte. É um contrato perante Deus. Contrato mútuo. Vai pegando aí o significado, irmão. Vai pegando. Contrato mútuo de marido e mulher. De homem e mulher. Cônjuge é marido e mulher. Esposa e esposa. Namorado não é cônjuge. Noivo não é cônjuge. Quem está casado tem o contrato de casamento. E o que é contrato de casamento? Significado do contrato de casamento é o quê? Matrimônio. É forte, irmão. O que diz Hebreus 13:4? O que diz? Hebreus 13:4? Vou dizer para você: santo, venerado, seja entre vós o namoro. Namoro também, tem que ser santo também, né? Mas ali ele não está falando namoro. O noivado também tem que ser santo, né? Tem que ser também. Aleluia. Mas quando o escritor hebreu está escrevendo, ele fala: santo, venerado, seja entre vós o matrimônio. Oh, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não tem jeito, irmão. Contratou a mulher, já... ser fiel até a morte. Antes de casar, eu falei com a mulher, pensa bem, depois que eu pagar o dote lá, vai ser até a morte. Depois que pagar não tem mais volta não, é só a morte. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Oh, Jesus amado. Pega na mão do teu cônjuge nessa noite em nome de Jesus. Pega na mão aí da sua cônjuge em nome de Jesus. Fala para ele, fala para ela nessa noite, é até a morte. Aleluia, até a morte. Mas eu não estou mais aguentando ele, eu não estou mais aguentando ela. Vai orar um pouquinho para esfriar a cabeça, mas é até a morte. Oh, Jesus querido. Tem pastor que manda tu separar. Tem pastor que fala: não, esse homem não te merece. Deus tem uma nova história para você. É mentira de Satanás, não acredita não, meu amigo. Tem pastor que fala: não, vai lá, conversa lá, que não sei o que, Deus tem uma nova história. Dá o divórcio mesmo. Ele não te merece, ela não te merece. Isso é mentira do diabo para te enganar. O pastor verdadeiro, o homem verdadeiro vai falar: vamos orar e vamos jejuar, que teu casamento tem jeito, é até a morte. Oh, glória. Oh, glória. Quem está entendendo Jesus falar nessa noite? Quem está entendendo Jesus falar nessa noite? Jesus está aqui nessa noite, amém? Oh, glória. Até a morte, irmão. Aleluia. Até ficar velhinho. E um partir primeiro que o outro. Ou até Jesus voltar, não tem jeito. Oh, glória. Não, mas eu não amo mais. Eu não sinto. Irmão, mas tu teve tanto tempo para escolher.
Falou que ele era o teu DiCaprio, que tu pulava no Titanic por ele, que se o Titanic fosse afundar, tu ia deixar o DiCaprio morrer, tu ia pular na água gelada junto com ele, ué. Agora não, é porque... Oh, Jesus. Não é porque as coisas mudam, eu pensei que era ele, mas não é. Ué, mas tu não falou que Deus falou contigo que era? Tu não falou que Deus usou 10 profetas, 5 profetiza? Profeta de monte, sonhou de madrugada, o profeta foi lá, te deu um tapa na cara e falou, ele, sacudiu, aí agora tá, ou foi profetada de Satanás mentirosa, que falou, porque quando Deus fala, Deus mente, irmão, Deus mente, irmão, aleluia, duas coisas, eu falei no início, 2 coisas aqui é impossível para Deus, que Ele mude e que ele minta. Se Deus não muda, Deus não vai mudar teu marido. E se Deus não mente, ele não mentiu quando ele falou que é ele. Oh, glória a Deus. Aleluia, amém. Eu vou parar que o negócio está gostoso, amém. Oh, glória a Deus. Mas é forte, né, irmão? Nós estamos vivendo no fim. Amém. Tem um pastor por aí, né, irmão, que o obreiro queria separar, ele já separou o obreiro, ele mesmo casou, o próprio obreiro arrumou uma diaconisa da própria igreja dele e casou. Eu falei, meu Deus, que bagunça, Jesus. Nós estamos no fim, irmão. Nós estamos no fim. Amém? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Só falei aqui de 2, para a gente mastigar um pouco. Na verdade, uma que a gente, né, adultério. Idolatria, irmão. Idolatria para Deus é abominação? Idolatria é abominação. Deuteronômio 17 diz que qualquer um que sacrifica a qualquer Deus comete abominação. Não é isso? Que a idolatria será o quê? Os idólatras serão lançados no fogo. Idolatria não muda, para Deus é abominação. Aleluia. Aí tu vai ver, né, irmão? Hoje nós temos todo tipo de idolatria. A idolatria do Neymar, a idolatria do peixe. É forte, né, irmão? Aleluia. Mas deixa Deus bradar, amém? Em nome de Jesus. Fica de pé nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória.